Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retorno nessa tribuna política insistente, mas de boa fé, para falar de assunto ou de assuntos que interessam ao Brasil efetivamente. Hoje eu quero colocar em relevo o problema da saúde no Brasil. Da saúde, ouça, a saúde, meu amigo e minha amiga, que é a coisa mais séria que você deve levar em conta na vida, porque o bem maior da vida do cidadão é efetivamente a vida. E a vida sem saúde não existe, nós sabemos. No Brasil é 8 ou 80. Nós temos no Brasil a saúde particular, uma das mais caras e inacessível do mundo para o homem comum, para o homem de salário mínimo, para quem ganha muito pouco ou quase nada. A saúde privada, paga do Brasil, é inacessível para o homem de classe média, média e o pobre. Contrário ao senso, nós temos o SUS. O SUS que o governo englobou tudo para que o cidadão usasse ou use graciosamente quando, porventura, consegue uma consulta, consegue um exame, consegue a vez para fazer uma cirurgia ou uma operação. Graciosamente, 100% grátis, quando consegue. Agora, nós deveríamos copiar um sistema que eu considero sábio, que é o de Portugal. Portugal, a saúde pública é paga. Naturalmente, uma taxa, a pessoa paga um valor pequeno, mas paga. E aquilo mantém a sustentabilidade econômica da saúde em Portugal. A saúde pública lá é paga, mas não é uma extorsão. Paga-se, segundo temos notícia, em torno de 15 euros uma consulta, uma ida ao médico. Naturalmente que eles lá devem ter um sistema para acudir àqueles que não têm menor condição de pagar. Mas naturalmente a pessoa tem que ter a condição de se cuidar, de pagar uma consulta, uma operação, num sistema popular de preço mínimo, como eles fazem lá em Portugal. Agora, do jeito que está aqui no Brasil, o cidadão comum está perdido. Ele não consegue ser atendido lá em cima nos hospitais de ponta, de escola, como o INCOR, como Albert Einstein, o Hospital Israelita de São Paulo e outros. Corre para o sistema único, também não consegue, porque não tem vaga. De câncer, minha gente, câncer, a pessoa é detectada com câncer, que geralmente as mulheres no câncer no seio, na mama, levam 2, 3 anos para conseguir uma cirurgia. Na maioria das vezes, as mulheres até falecem antes de alcançar o benefício da cirurgia. Por quê? Porque o SUS é uma bagunça, é tudo de graça, os médicos reclamam do preço que recebe por cada intervenção, por cada consulta. E reclamam com razão, porque tudo está abaixo da média razoável. Tudo abaixo de uma média razoável. Então esse sistema único, esse SUS, da forma que ele é colocado, é falido, já faliu, é falido, não tem condição. Tem que ser refundada essa parte do Brasil. Aliás, o Brasil tem que ser refundado como um todo, em todos os setores. Mas nesse da saúde é premente, é urgente, porque a população brasileira está doente. A população brasileira não tem como se socorrer, porque não pode pagar
um Albert Einstein, e se correr por SUS, não tem como ser atendido. Então tem que ser refundado o sistema. Tem que ser refundado o sistema para que seja razoavelmente eficiente. Minha gente, esses governantes brasileiros, principalmente na área de saúde, eles só pensam em... Você está entendendo? E é isso. Veja que os maiores escândalos de corrupção no Brasil estão na saúde pública. Na saúde pública e também na educação, nessas coisas mais essenciais, nos setores mais essenciais. Agora, a saúde pública, ela é mais urgente, no meu modo de ver, do que a própria educação até. Então, ela tem que ser refundada, tem que ser revista. Todo cidadão brasileiro tem que pagar um mínimo, sequer, para ser atendido no hospital. Porque esse SUS, eles atendem mal o povo, porque paga muito mal ao profissional médico, ao profissional de saúde, o médico e o paramédico, enfim, todos. Meus amigos, o sistema de Portugal, no meu modo de ver, é invejável e tem que ser copiado aqui no Brasil. Para que a cidadania brasileira seja responsabilizada um pouco mais porque já paga imposto além da conta, mas esse pagamento direto, no mínimo, ajuda as contas a se equilibrarem. Então, meus amigos, acredito que o SUS, que esse Congresso Nacional irresponsável, esse Congresso Nacional que não olha para a reforma da Previdência, esse Congresso Nacional que quer adredemente falir o Brasil, acabar com o povo brasileiro, tem que efetivamente se dar conta de que temos que implantar, reformar a lei do SUS para constar um pagamento, nem que seja simbólico, para ajudar nas contas do governo, para ajudar a pagar os médicos, os profissionais, que um médico não vai estudar lá 6 a 10 anos para entregar sua força de trabalho de graça. Ninguém faz isso. E no Brasil hoje está assim. Estamos vendo aí muitos desvios de conduta no setor de saúde porque pagam mal. O médico estuda a se acabar na vida para ser mal remunerado. A tabela do SUS é uma vergonha, é só você olhar, cidadão. Você pode olhar, hoje tem meios na internet. Olha a tabela do SUS para você ver que nem um pedreiro aceita. Eu não estou aqui desmerecendo o pedreiro, mas em forma de qualificação o médico está muito além porque estudou mais. Nem um pedreiro aceita aquela tabela do SUS, nem uma diarista aceita a tabela do SUS porque é uma vergonha. Agora imagine um médico. Quantos empregos ele tem que ter? Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional. Veja que esses profissionais da saúde, quantos empregos eles têm que ter para ganhar um mínimo para viver com dignidade. No Brasil está tudo atrapalhado, está tudo bagunçado. Governos anteriores fizeram questão de destruir o pouco de estrutura que nós tínhamos. E esse SUS, que é relativamente novo, deveria ter sido feito para a cidadania pagar um mínimo, em vez de ter feito aquele imposto do cheque. Deveriam ter feito um obrigado ao povo, a todos nós, a uma tabela de preços mínimos, acessível a todos. Não graciosamente, graciosamente não tem valor.
O cidadão não valoriza, não valora aquilo que ele não paga, aquilo que ele não tem um mínimo de esforço para obter. Então o SUS está nesse pé. O governo deixou para lá. É como a educação pública no Brasil, é de qualquer jeito, é no eito. É no eito. O povo brasileiro sofre, o povo brasileiro pena com esse sistema de saúde. Pena. Porque o rico vai lá e paga. Agora o pobre não pode ir lá no grande hospital, no hospital de ponta pagar, corre para o SUS e não consegue porque não tem vaga, a concorrência é muito grande. É muita gente para pouca disponibilidade no sistema. É essa a realidade que nós todos enfrentamos no Brasil, minha gente. É essa a realidade. Então nós temos que refundar o Brasil todo, agora esse de saúde é imediato. E é uma forma até simples de fazer, se não formos dar ouvido à demagogia de muitos vagabundos que já iriam saltar, dizer isso não pode, o povo não pode pagar. Pode sim. Para ter, tem que pagar. Para ter, temos que bancar. E temos que refundar o sistema de saúde. Para quê? Possamos ter uma saúde no mínimo aceitável, minha gente. Porque do jeito que está não tem como. Não tem como. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, que é a capital da República, veja a bagunça que está aí. O sacrifício do ser humano do cidadão do Distrito Federal brasiliense, o cidadão comum, o cidadão do povo. Veja o sacrifício, as filas para conseguir uma consulta, para conseguir uma cirurgia, para conseguir uma operação. Meus amigos e minhas amigas, isso é muito triste. Eu venho a essa tribuna política sempre aqui falar desses assuntos. Eu não venho falar de notícia, não venho falar de fake e nem de news. Eu venho falar de fato. Esse é um fato. O povo brasileiro está doente, o povo brasileiro precisa de um socorro. Agora temos que ter administração pública, projetos racionais. E nós estamos vendo aí esses candidatos para a eleição geral, agora de outubro, estamos vendo todos eles com o mesmo tipo de propaganda. A propaganda dos candidatos a presidente da República parece que um copiou do outro. E não vão fazer nem isso, que eles já vêm maçando, já vêm trazendo de muito tempo para cá. Nem isso eles vão fazer depois que estiverem encastelados no Palácio do Planalto e nos palácios dos governos por todo o Brasil. O cara esquece tudo aquilo que ele falou porque é mentira. Tudo o que ele falou foi engodo. Foi uma forma de estelionato para te convencer. Tenha, acima de tudo, meus amigos, amor próprio. Amor próprio para votar e escolher alguém que seja menos pior dessa nominata de candidatos a presidente da República, a governadora, deputados, etc., senadores. Meus amigos, eu fico muito emocionado quando eu falo desse assunto de saúde e de educação no Brasil e de segurança. Porque nós estamos à míngua. O povo brasileiro está morrendo à míngua de saúde e está morrendo à míngua por falta de segurança pública. Vejam bem, até as cidadezinhas lá do interior são invadidas por grupo de bandidos infelizes que estouram banco, assustam a cidade com tiroteios que até parece uma guerra. Não parece não, é uma guerra sim. É uma guerra que esse governo brasileiro leniente, que criou até o Ministério de Segurança Pública, mas está aí, ocioso, não tem o menor valor. Não tem o menor valor. Agora o governo federal, os governos estaduais que virão, deverão ter no mínimo um pouquinho de juízo, porque o Brasil está perdendo condição de ser um país, ser um estado independente. Nós temos uma guerra civil em andamento há muito tempo, onde morrem mais pessoas por mês no Brasil do que os países lá que vivem guerra declarada.
É essa a situação que o Brasil vive, minha gente. Então acordemos. Eu estou aqui, meus amigos, como cidadão comum, cumprindo com o meu dever de cidadão que não abro mão, que não renuncio. Enquanto eu puder, enquanto Deus permitir que eu esteja vivo, consciente, lúcido, eu falarei, falo e falarei aqui na tribuna política desses assuntos que o homem público, que o político brasileiro, que o empresário brasileiro não olha. Eles olham para eles e vejam bem as cadeias lá em Curitiba, Paraná, como é que estão lotadas lá. Dessa gente que se profissionalizou no roubar os cofres públicos, no assaltar o dinheiro do povo brasileiro. Minha gente, veja como é que eles engendraram isso tudo. Então, temos que administrar o poder, é uma coisa séria. O poder para servir o povo não é para se servir dele, não. Minha gente, então a saúde brasileira ela tem que ser reformulada, ela tem que ser refundada. E a saúde pública, especialmente, ela tem que ser uma saúde pública onde o cidadão contribua. Além dos impostos que paga, tem que pagar por alguma coisa, um preço mínimo, mas tem que manter, porque o mínimo que eu pague, que você pague, ele vai se acumulando e vai dando uma condição melhor para a saúde. Os cofres brasileiros estão derrotados, os cofres brasileiros estão falidos, os cofres brasileiros foram assaltados, os cofres brasileiros estão também doentes. Atacados por pessoas irresponsáveis, marginais, travestidos de pessoas públicas, de homens públicos, que não são. São os infelizes que, como o joio e como o joio, atacam o trigal. Meus amigos, perdoem a minha emoção, a minha indignação, mas é assim que eu fico. Vendo o povo brasileiro sendo tão judiado, maltratado, em um país tão rico, tão próspero econômico como o nosso, e que está passando por dificuldades que, a propósito, colocaram todo o Brasil. Que Deus nos ajude e que possamos ter, logo, um sistema de saúde razoável para atender o povo brasileiro. Meus amigos, muito obrigado.